Na Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós temos a história da mulher sunamita, que era naquela época uma mulher assistida pelo profeta Eliseu. Ela era uma mulher muito rica, ela tinha muitas posses, então ela chamou o seu marido e disse: vamos construir um quarto em nossa casa, assim quando o profeta chegar em nossa cidade, ele terá onde ficar. E assim foi feito, do jeito que ela queria. E quando o profeta chegou na cidade, ela convidou ele para ficar na casa dela. Como ele foi muito bem recebido, ele chegou para ela e perguntou se ela precisava de alguma coisa, se ela queria alguma coisa. Da parte de Deus, é lógico, é claro. A mulher, olhando para ele, disse: não, vai tudo bem. Mas no fundo o profeta sabia que faltava alguma coisa. Então ele chamou o seu servo e perguntou. E o seu servo falou que aquela mulher, ela era estéril e que ela queria muito ter um filho, mas ela não podia. Então o profeta mandou chamá-la novamente e disse a ela que naquela data, um ano após aquela data, ela daria luz a um filho. Ela apenas disse para ele: não dê falsas ilusões, porque ela também já estava cansada. Quantas vezes será que ela já havia tentado e não conseguido? Mas no fundo, ela acreditava. E um ano depois, ela teve um filho. E esse filho veio para a honra e glória do nome de Deus. Foi uma bênção que ela recebeu. Esse filho foi um milagre na vida dela. Só que passando mais alguns anos, aquela criança começou a sentir dores de cabeça, certa vez que ela estava com o pai no trabalho. O pai pediu que o servo levasse ele de volta para casa, para ficar com a mãe. A mãe tentou de tudo, mas nada deu jeito. E ao meio-dia, aquela criança morreu. Aquela criança faleceu. Mas você sabe o que foi que ela fez? Ela pegou aquela criança no colo, levou até o quarto onde o profeta havia se hospedado, deitou aquela criança na cama, fechou a porta e saiu. O marido dela já estava em casa, mas ela não contou nada para ele. Ela apenas saiu atrás do profeta. Avistando o profeta também viu ela e disse para o seu servo: vai ver do que ela precisa. O seu servo perguntou para ela: como você está? E o seu marido? E o seu filho? Ela apenas respondeu: vai tudo bem. E continuou insistindo que ela queria falar com o profeta. E o profeta disse: pode deixar ela passar. Ela, chegando para ele, contou a situação e disse para ele: eu não pedi. Eu lhe falei para não me dar falsas esperanças. Em outras palavras, ela quis dizer que ela não pediu, mas se Deus deu, ela não aceitava perder. Porque quando Deus dá, Deus sempre faz perfeito. Então, por que aquela criança tinha que morrer depois que ela já havia se apegado à criança? Então, o profeta pediu que o seu servo fosse à casa dela. Mas ela disse: eu só saio daqui com você. O servo chegou na frente. O servo orou, mas nada aconteceu. Em seguida, o profeta Eliseu chegou. Ele se deitou sobre a criança, face com face, e orou e clamou por Deus. Depois da 7ª vez, a criança ressuscitou, para a honra e glória do nome de Deus. O que me chama a atenção nessa história não é nem tanto a confiança, porque a gente sabe que a base dessa história foi a confiança. Porque se ela não tivesse confiado, ela teria enterrado o filho dela, teria seguido a vida dela com a dor, com a tristeza, com a decepção, talvez até com mágoa de Deus, porque ela iria pensar: me deu para quê? Para depois tirar? Mas ela não, ela confiou. Ela foi até o profeta e ela cobrou a Deus aquilo que ele tinha dado para ela. E isso é muito importante. Mas também eu tirei 2 lições valiosas dessa história. A primeira é que o inimigo sempre tenta roubar tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. Se você perceber, se você olhar para a sua vida,
você logo vai saber que sempre que acontece alguma coisa boa, em seguida o inimigo arma um laço, o inimigo arma uma cilada. Toda vez que nós recebemos uma bênção da parte de Deus, alguma coisa acontece. É por isso que Deus diz: vigiai e orai. É por isso que nós devemos estar sempre atentos. E nós devemos dizer para Deus: se o Senhor deu, não aceitamos perder para o inimigo. Não aceitamos de forma nenhuma. E também o que foi muito importante nessa história foi a quem ela recorreu. Ela não saiu contando o problema dela para qualquer pessoa, nem para o próprio marido. Ela colocou a criança no quarto, fechou a porta e foi atrás do profeta. Em outras palavras, ela foi atrás de Deus. Nos dias de hoje, nós não temos os profetas, mas nós temos Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. Ele está conosco o tempo inteiro. Então, vamos lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que cuida de nós. Porque sem ele é em vão tudo aquilo que edificamos. Então vamos prestar atenção em quem contamos os nossos problemas, porque só um é capaz de resolver. Talvez as outras pessoas até incentivem você a viver no seu fracasso, a dizer que é assim mesmo, é a vida que é assim mesmo, a gente ganha, a gente perde. Mas não é assim com Deus não. Com Deus a gente somente ganha. Quem perde é somente o inimigo. E não devemos aceitar que ele toque naquilo que Deus nos deu. Então, meu irmão, então, minha irmã, não se esqueça. Vamos dizer o tempo todo: vai tudo bem. Porque isso é bom e isso é agradável para Deus. E é essa fé que muda a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.